problema 1.9, né? Ele é um problema também relativamente simples, mas aplicando o conceito, ele me dá uma corrente. Essa corrente ela depende aqui com o tempo. Para cada intervalo de tempo ela tem um comportamento. Por exemplo, de 0 a 1 ela é constante. De 1 a 2 segundos ela segue essa equação da reta. De 2 a 4 ela se torna constante de novo. E de 4 a 5 ela de novo ela cai, né? Provavelmente essas duas inclinações são iguais, o que muda é o intercepto aqui do eixo das correntes, né? E ele pede para a gente determinar a carga total através de t igual a 1 segundo, depois t igual a 3 e depois t igual a 5. A gente vai partir sempre da definição, né? A definição de carga, que nós já vimos anteriormente, que carga é integral de um t0 até t da corrente vezes IDT. E se nós lembrarmos, né, que a definição de carga, né, que a definição de integral, né, é a área sobre a curva, né? Então a gente pode vir aqui escrever de azul que nós estamos aqui interessados aqui na área sobre a curva. Então nós vamos resolver de duas formas. Nós vamos resolver o item A usando a integral e depois vamos resolver ele calculando a área e vamos ver que vai dar o mesmo resultado. Onde precisa determinar a equação da reta, eu não vou ficar aqui fazendo malabarismo matemático. Eu vou lá jogar os pontos no Wolfram Alpha e ele me dá a equação da reta. Então vamos começar pelo item A, onde ele pede para a gente calcular. Vamos escrever, né? Vamos chamar isso aqui de carga devido ao item A. Vai ser a integral, né? De quanto? De 0, né? O item A está aqui, ó, até t igual a 1 segundo, então vai ser a integral de 0 até 1. Bom, é uma função constante, que vale 10, né, 10 ampere, vezes dt. Essa integral aqui, o 10 sai fora da integral, a integral de dt dá o próprio t, calculado nesses limites entre 0 e 1, nós temos que a carga do item A ela é igual a 10 Coulomb. Essa é a carga do item A. Bom, vamos calcular isso agora, calculando essa área. Bom, isso aqui é um retângulo. Se isso aqui é um retângulo, é a base vezes a altura, né? Então, a carga do item A, bom, vamos colocar através de uma área, vamos pôr esse índice de área, vai ser 10 vezes 1. Isso é igual a 10 Coulomb. E nós encontramos o mesmo resultado, que era de se esperar, né? Podemos marcar essa parte e essa parte aqui, ok? Bom, resolvemos já o item A. Podemos partir para o item B, né? Que vai ser a mesma ideia, só que agora no item B a gente não tem esta área, porque ele pede para a gente calcular até t igual a 3 segundos. T igual a 3 segundos é aqui, certo? Então nós temos algumas regiões, a gente pode dividir isso daqui em algumas partes. Podemos dividir de 0 a 1, de 0 a 1, podemos dividir de 1 até 2 e podemos dividir de 2 até 3. Então nós vamos chamar de área 1, área 2 e área 3, tá? Então a gente pode trabalhar com essas três coisas. Então nós vamos ter aquela integral que vai de t0 até t, né? Ela continua valendo a mesma coisa, né? Ela vai, que é a carga, ela vai de um t0 até t de i vezes dt. No entanto, para cada um dos intervalos, eu vou ter uma integral, né? Porque eu tenho três áreas ali, né? E essa curva aqui, ela não é uma curva contínua que dá para eu descrever uma única equação para fazer isso. Então eu vou ter uma integral de 0 até 1, que vai valer 10 vezes dt, mais uma integral de 1 até 2, que vai ser essa função aqui. Vamos determinar essa função. Quem são esses pontos? Esse ponto aqui é o ponto 1 e 10. E este ponto aqui é o ponto... Opa, este não. Esse ponto aqui, ele é o ponto 2 e 5, tá? O x vale 2 e o y vale 5. Se nós formos lá no Wolfram Alpha e jogar esses dois pontos, ele já vai me dar essa equação da reta. Então vamos para lá. Para a gente escrever isso aqui no Wolfram Alpha, vamos jogar aqui mais para cima, nós abrimos um parênteses, eu tenho o ponto 1 e 10, né? Fechamos o parênteses, e, né, a gente põe end, o ponto 2 e 5. E nós separamos por ponto e vírgula. Se nós dermos um... Poderia separar, se eu não me engano, só com vírgula também, mas vamos usar o ponto e vírgula. Se eu der o Enter, ele vai colocar esses dois dados para mim. Bom, ele colocou as coordenadas 1 e 10, coordenadas 2 e 5. Aqui é a coordenada 1 e 10,
Aqui a coordenada 2 e 5, né? Ele colocou o eixo y começando em 5. Ele me dá aqui a distância entre esses dois pontos. Ele me dá qual é o meio ponto. E aqui ele me dá qual que é a linha que descreve esses dois pontos. 15 menos 5x, né? Então, é uma inclinação negativa, né? Então, tá uma reta decrescente. Então, nós podemos escrever que nesse ponto aqui, né, o i, ele vale 15 menos 5t, né? No lugar do x é o t. Esse é o valor do i, vezes dt. Mas temos mais uma terceira integral, que vai de 2 até 3. 2 até 3. E ela vale quanto? Olha, ela vale 5, também é uma constante. Então vai ficar 5 vezes dt. Então essa aqui são as três integrais. Ó. Essa primeira integral, ela representa a área 1. Essa segunda integral, ela representa a área 2. E essa terceira, a área 3. Bom, vamos resolver. São integrais de polinômios, não são difíceis. Vamos subir um pouquinho aqui, para a gente deixar um pouco mais limpo. A carga, né? Eu não vou escrever a carga em função do tempo. A carga, ela vai ser igual. Essa primeira integral nós já calculamos, essa daqui, ó, ela vale 10. Mais... Agora a gente vai calcular essa daqui, ó. A gente faz uma distributiva, 5t, e aqui 15dt, né? 5t vezes dt, 15dt. Então, 15, a integral de 15dt vai ficar 15 vezes t, calculado entre 1 e 2. Tem um sinal menos, 5, então a integral de t dt, ela vai nos dar meio de t ao quadrado, calculado entre 1 e 2. Mais o 5 sai fora da integral, fica o próprio t calculado entre o 2 e o 3. Então a gente tem todos esses termos que está aqui. Precisamos só substituir quem são esses valores que nós temos aqui. Então a carga, né, vai ficar 10 mais 15, que multiplica 2 menos 1, menos 5 meio, que multiplica 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, mais 5, que multiplica 3 menos 2. Bom, continuando, que, né, a carga vai ficar igual a 10, mais 2 menos 1, sabemos que vale 1, vezes 15, dá o próprio 15. Menos 5 meios, vezes 2 ao quadrado é 4, menos 1 dá 3, vezes 3, mais 3 menos 2 dá 1, vezes 5 dá o próprio 5. Bom, podemos agrupar aqui, ó, este 5 com este 15 dá 20, com esse 10 dá 30. Então fica 30 menos 15 meios. É 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. 30 menos 7,5, isso dá que essa carga, então, ela é igual a 22,5. Então, esta é a carga do item B. É uma carga que nós encontramos através da integral. Poderíamos calcular isso através da área. De novo, o A1 nós já sabemos. O A1 dá exatamente base vezes altura, vale 10. O A3 sabemos também, base vezes altura, vale 5. E o A2, né, o A3 e o A2, o que é isso daqui? É um trapézio, né? Como a gente calcula a área do trapézio, né? É base menor mais base maior vezes altura dividido por 2, né? Então, quanto vale? Vamos calcular o A2 aqui, ó. Base maior vale 10. A base menor vale 5. Tudo isso vezes a altura. A altura vale 1 dividido por 2. Dá 15 dividido por 2, isso vai nos dar 7,5. 7,5. Tá? Então, esses seriam os valores. Então, quando a gente for calcular aqui, para calcular esta carga do item B, calculado através da área, nós vamos fazer A1 mais A2 mais A3. É isso que a gente obtém. Onde o A1 vale 10, o A2 vale 7,5 e o A3 vale 5. Então, logo, a carga do item B, calculada através das áreas, ela também vale 22,5, né? É o que a gente espera, porque a integral, por definição, é exatamente
o cálculo dessas áreas, né? Então fica aqui esses dois resultados do item B. Podemos partir para a última parte do problema, que é o item C. O item C ele pede para calcular, vamos limpar aqui, né? A gente não precisa dessas partes. Ele pede para calcular qual que é a carga lá em T igual a 5. Então a gente está aqui nesse ponto. Então nós temos esta área, mais essa área. Temos essa área maior agora, né? Então a área A1 já calculamos, a área A2 nós já calculamos, a área A3 nós não calculamos e a área A4, desculpa, também não calculamos. Vamos escrever qual que é os pontos aqui. Este ponto aqui é 4 e 5, este ponto aqui é o 0, esse ponto é o 5 e 0. São esses dois pontos. Bom, A1 e A2 já está calculado, tanto as integrais quanto as suas áreas. Precisamos então calcular o A3. Então vamos fazer isso daqui. Então vamos escrever aquela nossa equação. A carga do item C vai ser a integral de um T0 até um T de I vezes dt. Isso é igual à integral, né, de 0 até 5 segundos de I vezes dt. Lá, sabendo que a função ela não é contínua, né, então a gente tem que trabalhar com cada um desses termos em cada parte. Então, de 0 a 1, nós temos 10 dt, mais de 1 até 2, nós temos aquela função que nós já escrevemos ela, 15 menos 5t, 15 menos 5t vezes dt, mais o A3, olha, o A3 ele vai de 2 até 4, então vai ser a integral de 2 até 4 de um termo constante que vale 5 vezes dt, mais a integral de 4 até 5 de quem? Dessa reta que está aqui. Vamos pegar esse ponto e jogar lá no ofra alfa e ele vai nos dar a equação da reta. É os pontos 4 e 5 e 5 e 0. Sempre lembrando que o primeiro ponto é referente ao eixo x e o segundo referente ao eixo y. Então é o ponto aqui, ó, 4 e 5, 5 e 0. Bom, esses dois pontos, ó, 4 e 5, 5 e 0. Ele me dá as distâncias, né? É igual ao anterior. Ele me dá a inclinação, que é a mesma. Se a gente olhar pela figura, olha, a inclinação é a mesma. Se nós pensarmos aqui numa reta colocada aqui, eles são paralelos. Então ele me dá que é 25 menos 5x. O que muda é o intercepto. Então isso dá 25 menos 5t dt. Tá bom? Vamos só identificar o que eu chamei de A1. Opa, não é este. O que eu chamei A1, o que eu chamei de A2, o que eu chamei de A3, o que eu chamei de A4. Bom, então nós sabemos que essa integral dá 10, matamos essa integral. Essa daqui nós já resolvemos também, né? 15 menos 5t, nós já resolvemos ela aqui anteriormente, ó, é a A2, que ela é tudo essa daqui, né? Ó, esses dois valores que estão aqui, então fica 15 menos 5 meios de vezes 3, né? Então isso daria 15,5, 7,5, vai daria 17,5, tá bom? Então seria, ó, 15 menos 7,5. Então esse termo com esse termo daqui. Então sobraria mais 7,5. Então nós já matamos o A2. Então mais 7,5. Aí temos o A3 vai ficar 5, que multiplica 2, né? Sai daqui, então seria mais 10. Essa última integral ficaria 25t menos 5 meios de t ao quadrado, calculado entre 4 e 5, certo? Bom, podemos somar esses três aqui dá 27,5, então isso aqui vai ser igual, essa carga vai ser igual a 27,5, mais, vamos abrir umas chaves aqui, vamos colocar os limites superior, então vai ficar 25 vezes 5, menos 5,5 vezes 5 ao quadrado, ok? Tudo isso menos o limite inferior, 25 vezes 4, menos 5,5 vezes 4 ao quadrado. Então a carga C vai ser 27,5 mais, vamos abrir nossa calculadora, tá aqui a calculadora, 25 vezes 5, que vai dar 125, menos, bom, 25 vezes 5 dá 125 dividido por 2, 125 dividido por 2, podemos fechar o parênteses aqui só para não ficar confuso,
menos 25 vezes 4 dá 100, menos 16 vezes 5. Bom, 16 vezes 5, 16 dividido por 2 dá 8 vezes 5 dá 40, menos 40. Então, a carga em C, ela vai ser igual a 27,5 mais, bom, 125 dividido por 2, isso dá 62,5, né? Então, 125 menos 125 dividido por 2 vai dar 62,5. Menos 100 menos 40 dá 60. O que sobra aqui é 2,5. Com mais esse daqui, nós podemos concluir que a carga em C, ela vale 30 Coulomb. Já calculamos aqui. Podemos agora resolver esse problema daquela outra forma que nós fizemos, que é através das áreas, né? Então, seria a mesma coisa. O A1 nós já calculamos, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Nós sabemos que o A1 vale 10. O A2 é esse trapézio que nós calculamos, ele vale 7,5, está calculado aqui também. O A3 é tudo isso daqui, base que vale 2, né? A base vale 2, a altura vale 5, então ele vale 10 também. O A3 vale 10. Só falta calcular o A4. O A4 é um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. A base vale 1, a altura vale 5. Então vai ficar 1 vezes 5 dividido por 2. Então dá 5 meios, que é 2,5. Somando tudo isso, nós vamos encontrar que a carga em C através das áreas, 10 com 10, 20, com 7,5, né? É o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4. A carga em C, ela nos dá os mesmos 30 Coulomb. E com isso a gente pode finalizar este problema, né? É um problema tranquilo, mas dá para perceber que a gente resolve de duas formas. Podemos usar ferramentas para calcular essa equação da reta, podemos fazer à mão também. Eu não lembro bem ao certo, mas é alguma coisa assim. Você vai ter o ponto A, o XA, o YA, o XB, o YB, aí o X e o Y, que são as variáveis, e completa tudo aqui com 1. Aí você calcula o determinante disso e você encontra a sua equação da reta. Essa é uma forma de encontrar também. E há outras formas que vocês podem fazer através das equações, encontrar o coeficiente linear. Tá? Então a gente finaliza por aqui o exercício 1.9 e nos vemos numa próxima resolução.